Olá, meus amores! Depois de ficar uma semana sem vídeos, voltamos aqui à nossa programação normal desse canal e hoje eu venho trazer para vocês uma resenha de um livro que eu confesso para vocês que talvez eu não tivesse escolhido se não fizesse parte de um clube do livro que eu estou participando, que é o Clube da Tati Feltrin. Primeiro, porque não foi um livro que me atraiu ou que eu realmente já tivesse vontade de ler ou que tivesse na minha lista de próximos livros. Foi um livro que me pegou um pouco de surpresa. Fiquei animada por causa do autor, que é o Luis Borges, que eu amo os autores argentinos, obviamente, eu amo a literatura latino-americana, né? Então eu fiquei animada por conta do autor, mas confesso que tomei uma pequena surra na leitura. Então, vamos com calma, pega a vinheta e vamos lá. Jorge Francisco Isidoro Luiz Borges, sim, este é o nome dele, nasceu em Buenos Aires em 1899. Ele é considerado um dos autores mais emblemáticos do século XX. Ele teve uma família legal, bastante estável, bilíngue, então ele sempre foi imerso em livros de inglês e de espanhol. Ele, este senhor aqui, adentrou no mundo da escrita através da poesia, mas ele é considerado um gênero da ficção curta, tá? Ele realmente se consagrou quando ele começou a escrever contos e o Aleph, publicado em 1949, é o seu livro mais famoso, mais conhecido e que o consagrou aí na lista dos grandes autores. Como eu já falei com vocês, o Borges nasceu numa família muito bem estruturada, com bastante laços literários. O seu pai era professor e advogado e tinha muito interesse pelos livros, portanto ele cresceu cercado de literatura. Como eu falei pra vocês, ele cresceu numa família bilíngue, porém o mais engraçado é que apesar dele ter nascido na Argentina, em Buenos Aires, ele leu primeiro em inglês do que em espanhol. Então seus primeiros livros, seus primeiros contatos ali com literatura foram Edgar Allan Poe e H.G. Wells. Em 1914, por causa da Segunda Guerra Mundial, a família dele acabou se mudando para Genebra e foi lá que ele acabou se estudando e se desenvolvendo. Depois da guerra, a família dele se mudou para Espanha e foi lá que ele se envolveu com algumas correntes literárias um pouco mais vanguardistas. Ele só voltou para Buenos Aires em 1921 e foi só aí que ele começou a publicar os seus poemas e os seus contos em algumas revistas argentinas. Lá pelo ano de 1930, 1940, que o Borges começou a sair do mundo da poesia e aí sim ele começou a adentrar no mundo dos contos realmente. E suas narrativas sempre são de realismo fantástico e fantasia. Sempre vai ter coisas como labirintos, sonhos, memórias, bibliotecas, espelhos, realidades fictícias e principalmente relação com natureza do tempo e natureza do espaço. E a gente vai encontrar muito desse livrinho aqui, tá? Mas antes vamos falar mais um pouquinho de um grande acontecimento não tão feliz na vida do Borges. Em 1950, o Borges começou a perder a visão por causa de uma condição hereditária. Ele já sabia que isso ia acontecer porque o pai dele passou por isso. Só que ele nunca aprendeu a ler em braille. E ele dependia de alguns secretários que trabalhavam com ele ali para poder ajudar e lerem para ele. E aí o nosso querido Manguel, né, que a gente já leu vários livros dele no clube, foi um dos caras que leu para Jorge Luiz Borges. Imagina a honra. Será que ele ficava interpretando as coisas com os secretários, tipo, falando, ai, este trecho quer dizer isso? Porque eu precisava dele aqui do meu lado, me explicando estes contos aqui. Mas o mais legal, gente, é que apesar de todo esse problema e da cegueira, ele continuou escrevendo vários livros, vários contos, ganhou reconhecimento internacional e é um dos principais nomes da literatura fantástica e do realismo mágico, que é um movimento importantíssimo na América Latina, tá? Grandes autores contemporâneos e até anteriores latino-americanos são gênios e considerados no mundo inteiro por esse tipo de literatura. Então vamos falar um pouquinho sobre a resenha desse livro, né? Quando o Borges adentrou na escrita de O Aleph, ele também adentrou dentro de um estilo criativo único. Ele conseguiu misturar em quase todos os contos aqui realidade, sonho e mitologia. A gente tem uma variedade de temas gigantescos nessa obra,
que vão variar dentro daqueles temas que eu já comentei com vocês, que são característicos das obras do Aleph. Labirinto, sonho, realidade, morte, vida pós-morte e aquela coisa toda. E como eu tô aqui totalmente fora da minha zona de conforto, trazendo uma resenha pra vocês, eu escolhi 3 contos que foram os meus favoritos para poder dar uma resumida e contar a história dele pra vocês, pra quem sabe vocês animarem de ler todos os outros. A grande questão, gente, é que esses livros, eles têm uma pegada muito diferente do que a gente está acostumado, né? A leitura, ela não é tão explícita, os acontecimentos não são tão diretos, tudo muito subentendido, e a gente precisa avaliar as coisas que estão acontecendo. Além do que, se a gente não tem a base e o contexto de grande parte dessas narrativas, algumas histórias acabam se perdendo, tá? Uma delas que eu vou conversar com vocês mais pra frente, que vai ser um dos contos que eu vou contar pra vocês, A Casa de Asterion, por exemplo, só no final eu consegui entender o que estava falando. Pode ser que seja a intenção do autor, pode. Mas tem alguns contos que foram tão viajados para mim que eu tive que ficar voltando e voltando e voltando algumas vezes para que eles fizessem sentido na minha cabeça e ainda assim o sentido não ficou completo. Talvez não. Mais pra frente, com certeza, eu vou ter que reler esse livro para ver se eu consigo aproveitar mais coisa dele, tá? Não é um livro ruim, mas como eu falei com vocês, a gente precisa de uma bagagem literária para compreender grande parte das coisas que estão aqui. E eu acredito que talvez eu não tenha essa bagagem ainda, tá? Curti o estilo de escrita, curti metade, vamos por metade dos contos que estão aqui. Um quarto eu não entendi o que eu tava falando e um quarto eu não gostei. Então, mais ou menos por esse caminho que vocês vão imaginar. Só que aqui tem 14 contos, alguns muito, muito interessantes. E uma outra ordem que eu recomendo pra vocês é que leiam esses contos na ordem, tá? Porque no fundo os contos acabam se conectando de alguma forma. Apesar de serem histórias completamente diferentes, o autor consegue fazer ganchos que ligam todas essas narrativas. A gente tem que pensar que essa coletânea Aleph, ela foi criada pelo próprio autor, pelo Borges. Ele montou, ele criou essa sequência pra gente ler os contos, então é importante você manter a sequência da leitura. Sem contar, gente, que a maioria dos contos aqui é carregado de simbolismo. É justamente pra gente ficar refletindo depois o que o autor queria dizer com aquilo. Esta era a intenção principal. Então vamos lá, para não ficar tão longo eu vou contar pra vocês o que eu achei de 3 contos, começando com o primeiro deles, que foi o que eu achei mais interessante, que se chama O Imortal. Primeiro a gente tem que entender que a história desse primeiro conto, que se chama O Imortal, ele é narrado como uma história verídica, tá? Aqui o autor vai dizer pra gente que todo o manuscrito que ele está colocando aqui integral foi achado dentro de um livro que o Joseph Cartalhos acabou entregando para uma princesa, tá? Este manuscrito é de um suposto imortal, que é esse Joseph, e aí vai contar toda a história real que está escrito neste manuscrito. Bom, esse cara vai contar que estava numa noite dormindo ali no jardim de Tebas, só que estava muito calor e ele não estava conseguindo dormir bem, estava um pouco ansioso, e ele levantou. E na hora que ele levantou, estava chegando ali um soldado bastante debilitado, bem desidratado, morrendo de sede, e esse soldado estava procurando um tal rio da imortalidade que ficava ali perto da cidade dos imortais. Vou ler o trechinho que fala para vocês, ó. Se alguém caminhasse para o ocidente, onde o mundo acaba, chegaria ao rio cujas águas dão a imortalidade. Acrescentou que na margem posterior se ergue a cidade dos imortais, rica em baluartes e anfiteatros e templos. Antes da aurora morreu, mas tomei a decisão de descobrir a cidade e o rio. Então ele tava ali, né, viu esse cara, então ele falou, cara, fiquei curioso. Vou dedicar a minha vida para descobrir aí onde é essa cidade dos imortais. O que acontece? Ele vai passar muito, muito tempo procurando, até que finalmente ele vai encontrar essa cidade dos imortais. Só que quando ele entra nessa cidade, ele não sabe muito bem onde ele tá entrando. Ele tá com bastante sede, vai encontrar esse rio, vai beber da água desse rio e acabou entrando na cidade dos imortais. Quando ele entra lá, ele vai encontrar algumas pessoas meio estranhas ali, meio pairando e acompanhando ele entrar nessa cidade, até que finalmente ele decide dialogar com uma dessas criaturas estranhas e ele vai descobrir que essa criatura estranha é o Homero. E eles vão conversar bastante sobre a imortalidade. Mas o mais legal, gente, é que quando ele chega na cidade, o Borges vai descrevendo pra gente essa cidade meio mítica, com essa arquitetura que não faz tanto sentido. A cidade parece ser meio que um labirinto, sabe? E tá meio deserto, só tem esses caras estranhos lá. E quando ele encontra, né, com esse cara que depois ele descobre ser o Homero e ele começa a ter essa conversa sobre imortalidade,
O fato é que ele vai entender que a imortalidade, no fim das contas, acaba perdendo um pouco o sentido da vida, né? E ele vai falar que, no fim das contas, o que muda de uma pessoa para outra, na realidade, é o tempo que ela se dedica para fazer alguma coisa. E a partir do momento que você se torna imortal, é questão de tempo para você se interessar por coisas que antes você não se interessava. Então, no fim das contas, quando você se torna imortal, você vai circular por todos os assuntos do planeta. E no fim das contas, todos os imortais são as mesmas pessoas, porque eles acabam se tornando iguais, porque eles vão ter passado pela rota dos mesmos conhecimentos, tudo vai acontecer com alguma pessoa na vida, alguma vez, ainda mais se ela for imortal. É mais ou menos esse raciocínio. Então, até Homero, que escreveu a Odisseia, e ele fala que a gente só não escreveu a Odisseia porque a gente não teve tempo para isso. É mais ou menos essa linha de raciocínio que ele vai fazer. O fato é que todos aqueles seres imortais ali vão viver num estado constante de indiferença e tédio. Depois dessa conversa, ele vai falar, realmente, não tô querendo ficar imortal não, porque ninguém tá feliz aqui, imortal. Só que ele descobre que, na realidade, aquele rio que ele bebeu, as águas ali, antes de entrar na cidade dos imortais, era o rio da imortalidade. Então não tem pra onde ele fugir, porque agora ele já está imortal. Com o passar do tempo, então, o Rufus fica vagando ali pela Terra, começa a perder o motivo de viver e da existência, começa a se entediar como os outros imortais, e no fim das contas, ele e os outros imortais decidem procurar o rio da mortalidade. É um contraponto ali, né, entre esse rio da imortalidade e eles começam a procurar porque eles querem falecer. Então ele vai passar muito tempo ali procurando esse rio, vai achar esse rio da mortalidade, vai beber das suas águas e no final ele vai acabar, né, envelhecendo e morrendo e a gente vai ter uma reflexão bem interessante sobre a imortalidade, a ciclicidade da vida. Vamos analisar profundamente a condição humana, né? O Borges vai trazer nesse conto a ideia de que a imortalidade não é um dom, e sim uma maldição. Essa é a ideia central, tá? Mas é bem interessante a forma que ele vai levando essa narrativa. E no final a gente ainda descobre, né, que quem tá contando a história pra gente, na realidade, era o cara que foi imortal e deixou de ser imortal, né? É bem bacana. Só que até você conseguir entender mais ou menos o que tá pegando nessa história, você fica meio perdido, mas de repente você engata. É mais ou menos isso que acontece nos romances de Borges, tá? Vou falar pra vocês então sobre mais um conto que eu gostei, que é A Casa de Astério, um conto mais curtinho. E vou falar sobre o conto principal do livro, que é o Aleph, que dá nome, obviamente, a toda essa coletânea. A Casa de Astério é um conto que é uma reinterpretação de uma história que já existe da mitologia, de uma maneira bastante única. O conto vai ser narrado em primeira pessoa por Astério, que vive na sua casa meio diferente, meio labiríntica, sozinho. Essa casa dele é um labirinto bem grande e bem complexo. Tanto que o próprio Astério, ele tá preso ali dentro, né? Ele corre pelos corredores, ele brinca por ali, mas ele nunca conseguiu encontrar a saída. Ele vive sozinho, mas, gente, a grande questão desse livro é que a solidão não é um problema para este personagem, para o Astério. Periodicamente, alguns homens, na realidade são 6 homens, entram naquele labirinto e Astério os persegue e os mata rapidamente. Sempre isso acontece de tempos em tempos, né? A grande questão é que o Astério, ele nem vê maldade nisso, ele pensa como se ele estivesse libertando aqueles homens, é isso que colocaram na cabeça dele, né? Então é uma espécie de jogo pra ele, aqueles homens entram, fogem, tentam matar o Astério na realidade, mas nem conseguem, porque o Astério faz assim, em alta velocidade, e eles acabam morrendo. Até que um desses homens menciona pra Astério uma profecia, dizendo que haverá de chegar um Redentor pra ele, que o livrará de todo aquele mal e vai libertar ele ali dessa solidão profunda. E o fato é que o Astério, desde que ficou sabendo dessa profecia, aguarda ansiosamente a volta desse Redentor. Apesar dele não se incomodar tanto com a solidão, a gente consegue perceber esse desejo de mudança que ele tem, de sair dali. Afinal de contas, ele tá sozinho e preso em um labirinto. Só no final do conto que a gente vai descobrir que Astério, na realidade, é o Minotauro, né? E aí vocês têm que conhecer toda a história do Minotauro, é bem interessante, recomendo vocês a procurarem, tá? O Minotauro, ele foi isolado pelo próprio pai dentro desse labirinto, né? Foi uma espécie de maldição que o pai dele recebeu. E meio que manda esses 6 homens pra me entreter e matar, e o Minotauro matar também. Mas no fim das contas, o que acontece é que o Teseu entra nesse labirinto pra realmente matar o Minotauro
e mata o Minotauro. Mas por que o Teseu consegue matar o Minotauro? Porque o Minotauro tá acostumado a receber sempre 6 homens, e aí ele entende que aquilo ali é aquele jogo que ele tá acostumado. Quando chega um homem sozinho, né, que entrou no labirinto por livre, espontânea vontade, não foi obrigado a entrar como os outros 6, ele acredita que esse homem finalmente seja o seu redentor, e acaba deixando que esse homem se aproxime e que o mate, né? Mas ao mesmo tempo que o Minotauro, o Astério, tá falando pra gente que toda vez que esses 6 homens entram, ele liberta esses homens, da mesma forma a morte também o libertou. Já o Aleph, gente, ele vai ser narrado em primeira pessoa por nada mais, nada menos que Borges. O Borges vai ser o nosso narrador. Isso acontece em outros contos, mas nesse conto aqui é o que é mais interessante. Ele vai começar o conto narrando a tristeza e o desespero que ele ficou após a morte de Beatriz. Uma mulher que, na realidade, ele amava secretamente, né? E depois que a Beatriz morreu, ele continua indo à casa dela várias e várias vezes, mesmo depois da morte, porque, afinal de contas, ele queria só estar na presença das pessoas que ela amava e que a amavam também. E nessa mesma época, obviamente, com a mesma intenção, ele acaba frequentando bastante a casa do amigo, do primo da Beatriz, que se chama Carlos Argentino. Esse Carlos Argentino, na realidade, é um poeta bem medíocre, que vai contar aí para Borges, para o narrador, que ele está escrevendo um poema épico que fala sobre todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Em uma conversa, então, esse Carlos Argentino vai confessar para Borges que ele está fazendo isso baseado em uma pequena peça, um instrumento, uma coisinha que ele chama de o Aleph. Esse Aleph é um ponto no espaço onde ele afirma que é possível ver tudo e todos os lugares ao mesmo tempo. E o mais interessante é que não tem sobreposição e não tem confusão. Você consegue ver exatamente o que você quer naquele único pontinho. O Borges, obviamente, não vai acreditar, vai ficar cético, vai falar, então se é verdade, deixa eu ver esse negócio aí. Esse Carlos Argentino, então, vai levar o Borges a um porão, ele vai até ficar com medo no início, pensar, esse cara vai me enfiar aqui dentro, vai prender nesse porão, o que eu tô fazendo aqui, né? Mas já que ele já tá lá, ele vai querer tentar ver esse ponto no Aleph, que é o Aleph, né? Então ele chega lá, tipo, super descrente, falando, não tem nada aqui, eu não vou ver nada. Só que, na realidade, quando ele chega lá, ele encontra esse Aleph. E ele consegue, olhando por aquele ponto, ter uma visão universal. Ele vai enxergar todos os pontos do planeta ao mesmo tempo. Borges tenta contar pra gente o que é que ele tá vendo, mas ao mesmo tempo ele fala que é indescritível, é impossível a gente saber o que tem ali sem a gente ter visto realmente. É como se a gente conseguisse ver todos os lugares ao mesmo tempo no mundo, sobre todas as perspectivas, sem nenhuma limitação espacial, temporal, qualquer coisa. Bom, o fato é que ele viu aquilo ali, né? Então ele vai embora da casa do Daniel ali. Daniel, gente, esqueci o nome da. O Daniel Argentino. Carlos Argentino. Ele vai embora da casa do Argentino e fica refletindo sobre aquilo que ele acabou de ver. Ele não sabe se aquilo ali é real, se apenas é produto da sua imaginação, ou até mesmo um truque do argentino. O fato é que o conto vai terminar com a notícia de que a casa onde o Aleph está localizado vai ser demolida. E ao invés do Borges ficar chateado, na realidade ele fica aliviado. Porque para Borges, explicar a existência de um ponto como o Aleph seria demais para qualquer pessoa do mundo. Esse conto é bastante legal, né? Afinal de contas, a gente consegue ver o autor tentando contar pra gente algo e como ele, ao mesmo tempo, ele consegue manifestar essa inadequação de palavras para contar algo que ele realmente viu. A gente vai terminar o conto como o próprio narrador, cheio de questões, se aquilo ali realmente era real ou se era imaginação dele, porque ele nem ele mesmo soube explicar pra gente o que era aquilo. Realmente é um conto fascinante, que vai fazer a gente pensar o que seria ter um conhecimento infinito. Será que a gente teria capacidade para entender ou isso seria humanamente incompreensível? Então é isso. Eu trouxe aqui de maneira bem rápida história de 3 contos pra vocês, mas a gente tem 15 contos aqui. 15 contos, tiro, porrada e bomba. Se vocês quiserem conversar sobre algum deles aqui, eu tô super à disposição. Mas como eu falei pra vocês, tá? É um livro fora da minha zona de conforto, um pouquinho diferente do que eu tô acostumada, mas que no fim das contas, valeu o esforço pra ler. Valeu bastante. É isso, gente. Beijos e até a próxima. Tchau!